Boa noite a todos. Me chamo Robson Gamenha, sou estudante de fisioterapia pela Universidade de Araraquara, a Uniara. Gostaria de lembrá-los que ao decorrer da palestra será disponibilizada uma palavra-chave. É necessário que vocês anotem, pois ao final do evento será disponibilizado um formulário para que vocês estejam preenchendo com as palavras-chave que vocês possuem. Bom, é com imenso prazer que temos a honra de receber a ilustre presença do professor Dr. Robson Ricardo Bueno Lopes, em nosso primeiro congresso digital e 17ª Jornada de Fisioterapia da Uniara. O professor Robson Ricardo graduou-se em fisioterapia pelo Centro Universitário Barão de Mauá, em 2005, possui especialização em intervenções em neuropediatria, pelo UFSCar, concluiu seu mestrado em 2014 e o seu doutorado em 2018, em neurociências pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. O Dr. Robson é diretor técnico do Instituto de Habilitação Funcional, membro do corpo editorial da revista Saúde e membro da Associação Brasileira Neurofuncional, a Abrafim. Bom, agora passo a palavra para o professor, para que ele compartilhe conosco seus conhecimentos e suas experiências sobre a temática dor no ombro hemiplégico. Professor, mais uma vez é um prazer tê-lo conosco, apreciamos muito seu trabalho e temos certeza de que esse momento será muito proveitoso para cada um de nós. Uma excelente apresentação a todos os ouvintes. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos, acompanhando, assistindo a simpósio, a jornada de fisioterapia da Uniara. Agradecer o convite pela comissão organizadora, pela professora Ana. É um prazer poder participar de eventos como esse, falar um pouco sobre a fisioterapia neurofuncional, apresentar um pouco do que a gente tem estudado, que tem de evidência para essa população. Fico muito feliz em poder compartilhar um pouquinho com vocês um pouco da experiência e o que está sendo desenvolvido na área da fisioterapia neurofuncional. O tema de hoje é a dor no ombro hemiplégico após acidente vascular cerebral, né? O que tem de evidências na fisioterapia neurofuncional. O Xará Robson já me apresentou, então eu vou pular essa parte. E eu pergunto para vocês, dor e neurofuncional, algumas pessoas têm essa dúvida, né? Eles ficam, mas o que tem a ver a fisioterapia neurológica, neurofuncional e estudo da dor? Dor deixa para o pessoal da ortopedia, né? Deixa para quem quer essa área. E isso, muitos anos, foi se estendendo. Por muitos e muitos anos, as pessoas que estudavam dor, elas eram bem voltadas para a parte musculoesquelética. E as pessoas que estudavam neurofuncional não davam tanta atenção para a dor. Atualmente, isso vem mudando, né? Então, hoje a gente tem uma melhor compreensão dos fisioterapeutas da neurofuncional quanto à dor, assim como uma melhor compreensão dos fisioterapeutas da dor quanto a neurociências. Então, esse estranhamento de que neuro tem que saber de dor já vem diminuindo um pouco, mas ainda existem tabus quanto a isso, existem ainda pré-julgamentos de áreas, voltados à ortopedia, à neurologia, e a gente vai entender que não. Então, hoje, eu, quanto fisioterapeuta neurofuncional, eu gostaria de mostrar para vocês que aqueles que já são da área da neurofuncional e aqueles que querem estudar um pouco da neurofuncional, que para ser um bom fisioterapeuta neurofuncional, a gente tem que saber muito de musculoesquelética. Então, eu costumo brincar, tem mais ortopedia na neuro do que próprio neuro na neuro, tá? Então, a gente tem que se abrir a esses conhecimentos. E quando a gente fala assim, tá bom, vamos falar de dor, mas o porquê falar de dor em ombro hemiplégico, após acidente vascular cerebral, após o AVC? Só para a gente compreender, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, as doenças cerebrovasculares, elas ocupam o segundo lugar, a segunda posição no ranking de doenças de 2004 até 2030. Então, assim, doenças cerebrovasculares, a gente fala aqui do AVC, porque ela se encaixa nesse
quadradinho muito bem, mas a gente está falando da segunda doença do mundo, né? Então, assim, existe uma procura, existe uma população, existe uma demanda que a gente vai ter que receber, que recebemos hoje já nos consultórios, nos domiciliares, né, de forma geral. Então, essa demanda, ela é constante e crescente, tá? Até 2030, acredita-se que 12% dos indivíduos do mundo, assim, vai ter uma doença cerebrovascular. E, em primeiro lugar, a gente tem a isquemia cardíaca e a gente sabe da relação, né, dessa isquemia com possíveis isquemias cerebrais. Então, a gente tem essa gama aí de população para suprir essa demanda, para promover esse suporte. O acidente vascular cerebral, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês, porque no simpósio, né, numa jornada acadêmica, tem alunos desde o primeiro ano até os estagiários, e a parte online possibilita que outras pessoas venham, profissionais. Então é interessante a gente tentar chegar na mesma compreensão. Então, um pouquinho do que é o AVC para os alunos aí do primeiro ano. O acidente vascular cerebral, né, o AVC, que pode ser conhecido como derrame também, e a gente tem que chamar de AVC, não é AVE, tá? Então, a Associação Brasileira de Neurologia já determinou que o termo correto é AVC, ou derrame. Ele pode ser isquêmico ou hemorrágico, então eu posso ter uma isquemia, uma obstrução da artéria cerebral, que aí não deixa o fluxo sanguíneo chegar, ou em determinadas áreas, e aí isso leva à diminuição da funcional daquela região e morte neuronal. Ou eu tenho um AVC hemorrágico, que é um extravasamento de sangue, né? Aquela artéria rompe, aí vaza sangue, né, dessa artéria, né? Então extravasa, e isso também leva à morte neuronal e hematomas, entre outros. O AVC, para vocês terem uma noção, ele ocorre uma em cada 4 pessoas vai apresentar um acidente vascular cerebral. Então é um número muito alto. Se a gente parar para pensar em 4 pessoas aí que a gente ama, que a gente gosta, uma delas pode desenvolver um acidente vascular cerebral. Grande parte dos sobreviventes do AVC, tá? Entre 70% a 85% desses vão apresentar uma hemiparesia ou hemiplegia, que é a metade, né, diminuição ou ausência da função em metade do corpo, né? Se o acidente vascular é à direita, ele tem metade, né, do lado esquerdo sem função ou diminuída, e se é na esquerda, metade do corpo direito, mãos, braços, tronco, contralateral. E isso mostra, então, o quanto a gente precisa atuar, né, na fisioterapia, que essa hemiparesia, hemiplegia, leva à diminuição de funções. Desses sobreviventes, a gente tem uma representação interessante, porque o acidente vascular cerebral representa a primeira causa de incapacidade no Brasil. Então, os afastamentos, quando é classificado como incapaz, a doença de base é o acidente vascular cerebral, né? Então, a gente tem um poder público, né, e um problema de saúde pública muito grave quanto a isso, porque se a gente tem, em média, 100 mil casos por ano, 156 novos casos a cada 100 mil habitantes, então temos 68 mil mortes por ano de AVC, com AVC. Então é um número muito grande que precisa da nossa ajuda, tá? Desses sobreviventes. Dentre esses sobreviventes que a gente comentou, que tem a hemiparesia ou hemiplegia, né, é bem comum a gente observar restrições de movimento. Lembrando, né, cada pessoa com AVC, ela é única. Então, eu posso encontrar aqui no consultório, um dia, numa unidade de AVC, no hospital, 3, 4, 5 indivíduos que tiveram um acidente vascular cerebral de artéria média, à esquerda. Grande chance de que esses 5 não apresentem, naquele momento, comprometimento motor igual, tá? Então, assim,
não tem como a gente colocá-los em caixas, né, de semelhança. Então, é muito particular as manifestações que vão ocorrer. Porém, de forma comum, essa hemiparesia, nessa diminuição do movimento ou ausência, faz com que esses indivíduos apresentem alterações de movimento. Então, assim, eu tenho uma restrição do movimento, diminui o movimento. Quando eu tenho uma diminuição de movimento, tem algumas outras alterações que podem ser classificadas como emocional, porque atualmente eu preciso mais de ajuda, eu preciso do outro para me ajudar na alimentação, para me vestir. Então eu não sou mais produtivo, então isso também leva a uma alteração da emoção, né? Tipo, emocionalmente abalado. Eu posso ter déficits cognitivos decorrentes à lesão primária mesmo, né, das áreas, ou esses déficits cognitivos, eles podem ir ocorrendo, né, de acordo com a cronicidade do tempo ali do AVC. Alterações de sensibilidade são comuns e percepção. E é diferente, né, sensibilidade e percepção. A percepção é quando aquele indivíduo tem uma alteração em reconhecer o seu corpo, né? Então, assim, eu tenho uma alteração da percepção, de perceber o que é o meu corpo no espaço. Então, a gente observa muito as descargas de peso somente do lado não afetado, e muitas vezes a gente acha que é sensibilidade, mas pode ser a percepção do corpo agora. Aumenta, né, o nível de dependência dos outros, fazendo eles ficarem menos independentes. Então, precisa depender dos outros. Então, esse meu nível de independência reduz e, consequentemente, tem uma redução na qualidade de vida dessa população. E o que isso nos traz? Né, todo esse mecanismo nos traz que existe a tal da plasticidade, né? A neuroplasticidade, que vocês vão ter uma palestra aí com a queridona da Nayeli. Essa plasticidade, ela tem duas formas da gente encarar. Eu tenho a plasticidade adaptativa, que a gente classifica como positiva, ou a plasticidade mal adaptativa, que seria a negativa, o que eu não quero. Mas a gente anda numa linha bem estreita entre adaptativa e mal adaptativa. É difícil a gente zerar a plasticidade mal adaptativa, porque o ambiente, o dia a dia, vai favorecer que essa pessoa com AVC tente resolver o problema como ela consiga. E às vezes ela só consegue fazer com mal adaptações para ser funcional. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Para vocês terem uma perspectiva, olha, nesse vídeo aqui do mal adaptativo, a gente está falando da função do membro superior. Então, foi dado, né, a esse paciente o ato de colocar a camiseta. Por quê? Ele veio com essa queixa, né, que tinha dificuldade no vestir-se, tudo tal, que o braço não ajudava. E assim, tinha um ou 2 anos pós AVC que ele chegou ao serviço de reabilitação da neurofuncional. E aí, ó, ele fica tentando colocar. E é um rapaz, é um cara de 45 anos, 47, super produtivo, né? Assim, né? É ativo, anda, conversa, fala bem. Só que ele tem essa alteração, essa plasticidade mal adaptativa em relação ao membro superior parético, que é o esquerdo, no caso dele. E ele tem essa alteração, olha só, fica tentando colocar essa camiseta e não vai, não vai, não vai. E aí eu tenho já não só um déficit motor, eu tenho também um déficit perceptual, uma apraxia, né, uma dificuldade na execução da resolução do problema. Então, assim, isso a gente observa de forma comum, né, nos pacientes. A gente quer resolver por eles. E eu deixo ele ficar tentando colocar a camiseta, ele fala do ombro que dói um pouco, mas você consegue perceber que ele tem mobilidade.
eu dou uma estimulada, eu falo, ó, tenta mexer sua mão, olha a sua mão. Vou dar até um estímulo tátil, né, para que ele entenda. Então, assim, agora vocês observam que ele tem, né, o pegar, ele consegue isso. E a gente pensa assim, o porquê que ele não usa. Então, ele aprendeu, isso é um exemplo de uma plasticidade mal adaptativa, que ele tenta, mesmo o membro superior sendo bom, ó, ele consegue segurar, ele vira a camisa, então agora ele está entendendo o processo, e aí eu já fico um pouco mais acelerado, e aí agora eu vou conseguir colocar, Robson, ele fala para mim, né? Vou colocar, Robinho, vou colocar. Então coloca. E aí, quando ele vai finalizar, ele volta a camisa do avesso e não consegue ter a resolução do problema. E isso mesmo eu colocando a camisa, a camiseta, né, de forma adequada, dando estímulo para a mão dele. Ó, ele presta atenção, eu mostro, eu toco, né? Então eu quero que essa mão entre aqui, essa é a parte de trás. Então, Durval, você vai pegar e colocar essa mão aqui. Aí ele, agora eu entendi. Aí ele se perde. Ele já virou a camiseta de novo e aí ele não consegue mais executar. E aí, pronto, se perdeu novamente porque aquele membro não move, ele não entende. Então ele aprendeu a não usar esse membro, tá? Então, ó, eu promovo tudo para ele e ele fica, eu mostro para ele, ó, agacha para você puxar. E aí eu falo, ó, tá entrando na gola, não é na gola, é na manga. Aí eu mostro, aí ele tenta, vai dando uma aflição e isso fica nesse ciclo, pessoal, muitos e muitos e muitos minutos até ter o fracasso, né, a falha da tarefa. E aí, como eu vi que não ia ser produtivo, eu pego e executo o final com ele para que a gente não se leve à frustração 100%, porque isso ele já tem no dia a dia dele. Então, ele não consegue se vestir sem a ajuda da esposa. Então, olha lá. Aí, né, foi. Então, assim, isso foi uma plasticidade mal adaptativa. Isso é crônico. Vocês acham que isso pode melhorar? Olha após as intervenções, né? São 8 sessões. Agora ele já está um pouco mais consciente quanto ao corpo, e aí ele consegue colocar de forma mais efetiva e foi melhor elaborado, treinou, foi, olha lá, e ele fica todo feliz, né? Que o sorriso é o que compensa aí na sessão. Então, assim, o que eu quero dizer? Tem a plasticidade adaptativa, mas ninguém é zerado de aprender uma nova tarefa ou reaprender ou organizar. Então, diante a isso, não é milagre, é fisioterapia, né? Então, são vocês aí que vão conseguir possibilitar essa mudança na vida das pessoas. Bom, beleza, Robson. E você falou aí do membro superior, né, da dor. E o que a gente sabe do membro superior, né? Os membros superiores, ele tem um papel primordial em diversas atividades de vida diária. Transferências, não só alimentar, cortar alimento, não é só isso, carregar sacola, não é só isso. Transferências, muitas pessoas utilizam as mãos para sair do sentado para de pé, utilizam as mãos para conseguir rolar na cama, utilizam mãos para ter equilíbrio, para conseguir ficar em pé, para andar. Então, o membro superior ativo, né, funcional, possibilita a participação deste, né, indivíduo, né, na sociedade, no mundo, deixa esse indivíduo ativo. E é importante a gente compreender essa função. E quando a gente pega a população de AVC, com acidente vascular cerebral, e, e vê esse membro superior pouco estimulado, pouco trabalhado, muitas pessoas só trabalham o membro superior que tem dor ali, mobilizando, né? Então, poxa, tem coisa para ser feita aí, tem que ser feita.
E é uma queixa comum, né, essa dor no membro superior. Então, muitos pacientes vão acompanhar, e quem já tem experiência sabe disso, nem todos se queixam de não andar. Muitos se queixam de ter dor no ombro. Só que a gente não dá muita atenção para isso, a gente quer fazer todo mundo andar. E nem sempre é isso, a função que ele quer nem é sempre é essa. Então, para vocês terem noção, a dor no ombro hemiplégico é uma das 4 complicações mais comuns após o AVC. Tá? Além disso, tem uma incidência, né, relatada, aí vai depender do método do estudo, mas uma incidência de 30 a 65% dessa população. E 1/3 dos sobreviventes do AVC, eles vão desenvolver dor no ombro até 6 meses após o AVC. Então, imagine, teve o AVC e aí vão ter manuseios, vão ter estímulos ou feedbacks verbais ali de alguma forma, que durante 6 meses esse indivíduo vai desenvolver uma dor no ombro do AVC, né, no lado do hemiplégico. E essa dor que é desenvolvida, 65% desse 1/3 dos indivíduos vão permanecer com essa dor no ombro por vários e vários e vários meses, até que ou essa dor vai limitar e ele não vai querer que mexa mais esse braço, ou acaba ficando secundária a outras dores e outras limitações que vão surgindo. Mas entende que 1/3 da população e 65% desse 1/3 continua com dor. Então a gente tem que olhar para isso, tá? E olhar para saber de onde vem essa dor, né? Porque assim, a dor, poxa, ela tem vários caminhos, né? Entre esses caminhos, a gente tem no indivíduo com AVC alteração de sensibilidade, então eles podem ter hipersensibilidade. Tem uma dor que pode ser central, que aí eu já tenho uma isquemia talâmica, então pode acontecer. Dor por deformidades, hipertonia. Tem a dor emocional, de não mexer mais aquele braço, então isso é emocional, então a gente tem que levar em consideração. Se o indivíduo falou que tem dor, pessoal, tem que ser levado em consideração. Mesmo que nos testes físicos não apresente nada, mesmo que você se coloque sobrecarga, mesmo que você faça tudo e não entra dor, mas se ele falou, tem que ser levado em consideração, tá? Pode desenvolver síndrome ombro-mão, que é uma dor no ombro e na mão, ombro-mão, que é a distrofia simpático-reflexa, a síndrome de Sudeck, para os mais antigos. Então, essa dor vem de onde? E a gente precisa fazer uma boa avaliação para entender esse caminho. O que tem, né, da literatura sobre dor no ombro, eles dividem, né, essa tal divisão músculo-esquelética e neurológica, isso tem essa base da literatura também, que a parte músculo-esquelética, a capsulite adesiva e a subluxação glenomeral são as que mais se destacam quanto à dor no ombro por alterações musculoesqueléticas. E o que é muito interessante, as tendinopatias, né, na coifa dos rotadores. 40% dos pacientes hemiplégicos apresentam tendinopatia do manguito. Sabe, tendão do bíceps, tem tendinopatia. Então, assim, poxa, dói, né? Então a gente sabe, quando a gente trabalha com a ortopedia ou desportiva, né? E essa população que tem tendinopatia fala para a gente da dor e consegue narrar, porque, né, tem a compreensão e o cognitivo para tal narrativa. Imagina o paciente com AVC que não consegue e a gente não olha para isso. Então, 40% tem tendinopatias. Quando a gente joga para neurológicos, o que se mais, né, vê, o que tem mais destaque é a espasticidade. Então, a espasticidade das alterações neurológicas é a mais comum para desenvolver e relacionado à dor no ombro hemiplégico. Então, uma espasticidade de peitoral maior, menor, subescapular, parece ser uma dessas causas, quando a gente associa à neurologia. E quando a gente entende, então,
que eu tenho, né, uma alteração do controle motor, né, no quadradinho de alteração de controle motor, que aí pode ser por flacidez, espasticidade, diminuição da função motora, a luxação glenomeral, ritmo escapumeral alternado, né, espasticidade. Isso me leva, né, a possíveis alterações que a gente discutiu, como tendinopatias, bursites, capsulites adesivas, dor miofascial. Esse mecanismo, né, ele traz, então, muito bem descrito pelo grupo canadense quanto à dor no ombro hemiplégico. Então, o que a gente tem, a dor em si só, né, bem discutido, com esses estudos que tem fatores multifatoriais, né? Então, a gente tem que conseguir avaliar muito bem cada um deles para uma melhor terapêutica. O diagnóstico em si, ele foi descrito por Rachatnan, né? Ele foi descrito com alto índice de sensibilidade e especificidade. Então, eu tenho 4 testes que eu faço para determinar, para diagnosticar a dor no ombro hemiparético, hemiplégico, mesmo o indivíduo falando que tem. Desses testes, o indivíduo tem que relatar uma dor moderada em repouso, né? Então, assim, essa dor moderada, ela pela escala visual analógica pode ser aplicado, ela vai ali, moderado porque eles traz de 4, 5 a 7, ali é uma dor moderada, né, em repouso. O teste de NIR tem que ser positivo, tá? Teste de NIR positivo. Além disso, tem que ter a presença de dor moderada ou severa na colocação da mão atrás do pescoço. Então, mesmo que for de forma passiva, colocar a mão atrás do pescoço, a mão parética, né, lá do lado parético, plégico, apresenta dor. E uma diferença entre rotação externa passiva dos ombros em 10 graus. Então, eu tenho que ter uma redução da rotação externa passiva do lado parético em 10 graus comparado ao lado não parético. Então, quando eu tenho esses sinais, o positivo desses 4 sinais aqui, desses quatro itens, classifica-se como uma dor no ombro hemiplégico. Isso é bom? É bom porque determina, né, faz uma linguagem universal dos testes, porém, esses testes têm limitações. A principal limitação para a gente é que não é feito nenhum movimento funcional. A parte de análise funcional é deixada de lado, né, com esses testes. Então, a gente tem que fazer testes funcionais, que eu vou falar de alguns para vocês, tá? A principal relação da dor no ombro é a hipótese do não uso aprendido, né? Então, assim, a principal relação do dor no ombro, em que sentido? Após o indivíduo ter uma lesão, e esse não uso aprendido é muito discutido e bem estabelecido já para a população da neurofuncional, após eu ter a lesão, né, o AVC, eu vou ter uma diminuição, né, da atividade do meu sistema nervoso central, então eu vou diminuir essa atividade na área da lesão, consequentemente vai chegar menos informações, né, para as áreas motoras, tendo menos movimento. Quando eu não mexo esse braço ou essa perna, quando eu tenho uma redução do movimento, a minha zona cortical, de representação cortical, lá do homúnculo de Penfield e tal, ele tende a reduzir também ou ter um borramento dessa região. Então, eu tenho uma alteração estrutural. Além disso, o que me leva a ter menos movimento, não só pela lesão, mas também por tentativas e punições. O que acontece? Pense comigo, né? O seu João teve um AVC, ele está lá no hospital se recuperando para alta, né? E ele ficou parético, plégico aí do lado esquerdo. E aí ele tenta pegar o copo d'água, a garrafinha dele, tenta pegar.
E aí ele não tem sucesso, o braço não levanta, não mexe, né? E aí ele fica, poxa, meu braço não mexe, nossa, ele tem essa punição intrínseca. Aí o que acontece? Aí vem o filho do seu João, a esposa, o primo, né? Vem todo mundo ali para ver e ele acaba falando: Nossa, meu braço tá difícil, não mexe. Aí o filho do seu João, a esposa, fala: Tenta pegar o copo, pai. Larga a mão de moleza, pai. Mexe esse braço, se esforça mais. Né? Então aí ele tenta ir lá pegar e não consegue. E aí ele recebe um feedback extrínseco. Para de ser mole, larga de moleza, tenta, se esforce. E aí ele começa a entender que, poxa, eu não quero, né? Pô, não quero ficar levando um puxão de orelha. Então eu não vou tentar mexer mais esse braço. E o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer tudo com o outro lado. Aí ele começa a ter essa supressão comportamental, né? Porque eu consigo pegar o copo com a outra mão, aí eu consigo abotoar uma camisa com a outra mão, aí eu consigo dar laço com a outra mão, né? Então ele começa a ter essa supressão comportamental, né? E comportamentos compensatórios. E aí as pessoas falam, tá se virando bem, você tá conseguindo se virar, então assim, tá colocando o tênis rápido, então todos esses feedbacks reforçam esse comportamento, né, compensatório, porém, em contrapartida, faz com que ele use menos o membro parético. E esse usar menos o membro desenvolve o não uso aprendido, e aí se eu não mexo esse braço, facilmente, quando for manipulado, mobilizado, eu vou ter dor. E isso aqui eu diminuo minha função. Entre as principais causas, né, de desenvolvimento da dor, tem o manuseio incorreto, passivo ou ativo, isso na fase aguda ou subaguda, tá? Então, manuseios incorretos, tanto de familiares, do próprio do paciente, alguns terapeutas não sabem manusear na fase aguda. Então, assim, é complicado isso, a fase aguda, e aí eu estou me referindo ali 7 a 15 dias, 7 dias ali, né, para ficar depois subaguda, mas nesses 7, 10 dias é importante deixar o indivíduo, né, se recuperar, tem toda aquela parte, né, da regeneração, né, celular ali por si só e diminuição da toxicidade celular. Então, assim, é o momento de fazer uma orientação, de uma educação, sabe, em relação aos manuseios, ao que pode ser feito ou não. Então, assim, algumas pessoas querem colocar os indivíduos em pé e puxa pelo braço, então isso luxa. Então, manuseios incorretos é o que mais descreve para dor no ombro hemiplégico. Existe um desequilíbrio muscular muito relatado também entre os músculos trapézio superior, ali ele apresenta uma hipertonia e uma fraqueza dos grandes dorsais, faz com que rode, né, externamente essa escápula, tem essa abdução e elevação da borda inferior. Então, esse desequilíbrio muscular também pode levar. Além disso, né, frequentemente, né, essa cinesia escapular. E é óbvio, né, que vai ter. Então, assim, eu tenho um desequilíbrio, né, desses grupos musculares, por hipertonia, por fraqueza, e esse desequilíbrio leva a essas discinesias escapulares. Então, a gente tem que olhar para esse indivíduo, né, como um todo. Não, ok, então, o que a gente precisa fazer na fisioterapia, agora que eu já entendi os mecanismos? Primeiro, lembra que eu comentei com vocês a necessidade de testes funcionais? Então, assim, eu trouxe 4 exemplos aqui, bem tranquilos, tá, para ser observados e serem reproduzidos na prática clínica, além daqueles 4 testes, né? Então, assim, eu preciso avaliar a parte funcional. Se você tiver um tempo bacana, né, para aplicar e tiver um conhecimento bom, o Wolf Test ele é bem legal.
O Wolf Test ele foi desenvolvido pelo Dr. Taube, aquele que descreveu a hipótese do não uso aprendido, que depois juntamente desenvolveu a terapia de contenção induzida. O Wolf Test ele é o que mais avalia as funções do membro superior, então ele é bem bacana. Porém, ele exige um treinamento, tem algumas adaptações. Se você não tem isso, mas quer avaliar, você pode fazer o teste dos 9 pinos, que é super tranquilo, nine hole, que você vai pedir para o indivíduo com a mão parética pegar o pino dessa parte oval ali e colocar, né, nesses 9 orifícios, depois voltar para a parte oval com a mão parética. Então você vai marcar esse tempo e depois você vai reavaliar o teste dos 9 pinos. O teste The Box and Block é excelente, né? Então essa caixa aí tem 150 quadradinhos ali dentro, e aí na primeira vez que você for explicar ao paciente, ele faz 15 segundos com o lado sadio, então ele pega de um lado e leva para o outro, ele não pode jogar, tem que colocar, né? Então, com o lado sadio, depois 1 minuto com o lado parético. E aí você conta o número de quadradinhos de blocos que ele levou para o outro lado. É legal porque exige mobilidade de ombro. Então, esse é o teste, The Box and Block, que eu mais utilizo assim, na prática clínica para avaliar ombro. Eu acho bem interessante, bem prático. E tem a escala Fugl-Meyer. O Fugl-Meyer é a escala mais utilizada para estudos com indivíduos com AVC. Então, assim, é a que mais utiliza. Ela tem até estudos preditivos de possibilidade funcional e melhora motora, né, e o prognóstico do indivíduo. Ela pode ser dividida, né, no membro superior e membro inferior. Ela é fácil de aplicar, né, tem uma aplicação bem tranquila, dá para fazer. E o que é interessante dela, assim, é que é a nossa avaliação física. Então, eu vou analisar reflexo, eu vou analisar sinergias, né, movimentos, vou fazer análise de amplitude de movimento, vai ver dor, se tem ou não, sensibilidade. Então, assim, se for, quero completar minha avaliação física, quero fazer a minha intervenção com uma base científica sólida de critérios de instrumento de avaliação, usa a Fugl-Meyer e o The Box and Block, que vai estar bem completo, tá bom? É bem tranquilo. E quando a gente pensa no processo de reabilitação, né? Então a gente tem o guideline, né, da Winston, que é o de 2016, só que em 2018 ele foi publicado, e na parte da reabilitação ele se refere a seguir o que foi feito em 2016. Quando eu penso em ombro, né, a gente tem as classificações 1 e nível C de evidência, A, B, né? Então o que a gente tem, né? Entre classe 1, a educação do paciente e da família no período agudo que a gente conversou. Né? Então é importante fazer uma orientação, né, uma educação de manuseios nessa fase. Mais para frente, para ombro, a gente tem toxina botulínica, a gente não aplica, mas a gente tem que entender sobre, e a eletroterapia, como nível A, classe 2, nível A. Isso é importante. A eletroterapia, muita gente tem, sei lá, um ranço, não gostam tal, mas é o que apresenta uma boa evidência, e até para subluxação. Então é utilizado a eletroterapia, a modalidade FES, tá? E a acupuntura também apresenta bons resultados para ombro. E aí, quando a gente pensa que o ombro ele tem grandes amplitudes, mas eu vou precisar desse membro superior, faltou um R ali, superior funcional ali, senão não vou fazer, tem que ser associado a treinos de task rates, então tarefas específicas, descarga de peso, receber treinos para as AVDs, isso a gente precisa da TO junto para orientar, para treinar isso bem. E quando joga para as terapêuticas de membro superior, terapia de contenção induzida, robótica, eletro para subluxação de ombro, imagética motor ou a terapia do espelho é o que se recomenda, com nível classe 2, nível A. Já o grupo canadense,
o Evidence Based Review of Stroke, para mim, é o grupo que é a linha mais elaborada. Eu gosto muito do grupo canadense para reabilitação, tá? Então, o que eles fazem, né? Aquela estratégia PICO, né? Que a gente usa para pesquisa, que é população específica, intervenção, o que é esperado e o que vai ser comparado. E ele faz uma relação com a escala Pedro, né? Que a maioria dos filhos já conhecem, tá? E o que ele traz? Entre nível 1A, com uma escala Pedro de pontuação igual ou maior que 6, que a gente, né, utiliza essa escala, o treinamento bilateral, task prates, TCI, terapia do espelho, realidade virtual, demonstram benefícios para membro superior. Então, assim, o que a gente entende é que para trabalhar com esse membro superior, para a gente ter uma reabilitação efetiva, tem dois caminhos. Tem os caminhos da estimulação e da facilitação. E esse desenho, né, é muito legal. Porque eu tenho terapias que a gente classifica como top-down, né, de cima para baixo, que seria atividade de observação, terapia do espelho, prática mental, treinamento bilateral com música, neuroacústica, realidade virtual, e até mesmo a neuromodulação com TMS ou TDCS. Então, isso são terapias top-down. Mas também tem terapias down-top, de baixo para cima, que seria os treinamentos cardiovasculares, TCI, terapia de contenção, AFES, né, treinamento sensorial e fortalecimento. Então, quando eu pego ali na parte do que fazer para esse ombro, a gente consegue entender dessa forma, que tem estratégias que não adianta eu ficar só mobilizando esse ombro, deitar para dor, deitar o paciente, segurar ali no ombro, né, e ficar rodando para trás, para frente. Isso, pessoal, não é o que vai reduzir a dor desse paciente. Algumas estratégias eu vou mostrar para vocês aqui. Então, assim, o que eu tenho? Por exemplo, a estimulação elétrica funcional. Tudo bem, Rob, você está fazendo para punho, mas o que é o lance aqui? Essa cunha possibilita uma flexão do ombro a quase ali 90 graus. Então, a gente precisa manter esse ombro 90, porque ele está... Se vocês percebem também, ele está para frente, né? Como se fosse fazer o alcance. O indivíduo com AVC tem uma tendência, né? Que com a hipertonia eles jogam esse ombro para trás, eles rodam ali, fazem a mão do AVC, mas fica assim, ó, com esse deslocamento um pouco, né, do húmero para trás, posteriorizado. Então, quando eu coloco ele aqui na frente, eu já trabalho esse alongamento ali mantido e faço associado a estimulação no punho. Uma outra estratégia, se o indivíduo consegue, olha aqui, ó, estou fazendo FES no tríceps, né, porque eu quero essa extensão, tríceps braquial, associado a agachamento, a mobilização ativa do ombro. Ó, agora ela traz o foam roller, e agora ela vai, alinha e empurra para frente. Porque a gente viu que a cinesioterapia, mobilizações de ombro, eletroterapia, é o que tem melhor resultado para esse membro superior, para essa dor no ombro. Ok? Outras estratégias que a gente tem que fazer o indivíduo ser responsável por si é o manuseio. Nesse filme, eu coloquei aqui luzinhas, né, na frente, porque é o que a gente tem, mas você pode colocar copos verde, azul, amarelo e falar para ela se movimentar, mas isso aqui é ela começar a movimentar o seu membro superior. Então, foi um educativo de manuseio. Então, eu tive esse cuidado com ela no período anterior, dela segurar o membro e ela se movimentar. E agora eu estou fazendo a transferência, levando ela para não ficar dependente só dos comandos que eu dou,
Então, quando eu jogo a parte de virtual ali para ela, né, da imagem de observação, da imagem das cores, ela não está nem pensando no ombro, né? Ela está tentando fazer a tarefa que é acertar as luzinhas. Então, essa é uma estratégia boa após a educação de movimento. Aqui eu não sei se vocês vão conseguir visualizar muito bem, mas ó, tem um laser point na mão dela e aqui é um fortalecimento. Por quê? Ela tem que ficar mantendo aqui, ó, o braço aberto, eu estou fortalecendo os rotadores externos dela. É uma estratégia para isso. Laser point, galera, aquela canetinha de laser que vocês compram aí, coloca uma fita e prende a mão do indivíduo. Mas para ela manter esse braço aberto, ó, 30, 20 segundos é fortalecimento de rotadores externos. E a gente viu que tem que fortalecer. Pode associar até com uma fez para fortalecer isso. Então ela fica em abdução para diminuir um pouco a subluxação aí desse ombro e faz a rotação externa. Então ela está acompanhando aquela ondinha. Você pode fazer um risco, você pode colocar de A a B, você pode inventar o que você quiser, mas desde que ela abra esse braço, mantenha lá 15, 20, 30 segundos e vá tentando acompanhar para fazer essa rotação externa. E a caixa de espelho, a imagética motora graduada, a mirror therapy, como vocês quiserem observar, a gente viu que é o que tem maior evidência. Então, assim, trabalhar esses movimentos do membro superior, mas eu posso também conseguir aqui estratégias de ombro, de alcance. Aqui é um videozinho curto, mas ela solta, depois ela faz o alcance anterior, volta, faz o alcance, volta. Então, ela coloca esse braço para ficar ativo e assim ela visualiza esse movimento, né? Então, engana o cérebro e assim ela consegue reduzir dor e ter mais movimento. Outra estratégia bem interessante, isso vocês precisam fazer para ombro, é trabalhar em cadeia cinética fechada, tá? Então, eu trouxe algumas, tem muita coisa, mas aqui, ó, por exemplo, com cabo de vassoura, eu comecei a treinar com ele, ó, para ele segurar e mobilizar o ombro, ó. Tá vendo? É um alto manuseio que eu orientei, ele precisa mexer esse braço. E é muito melhor que seja em cadeia cinética fechada. Não posso deixar ele agir o braço. Cadeia cinética aberta, membro superior, calma, vamos devagar. Depois eu evoluir para esse vídeo aqui, ó. Também o cabo de vassoura. E aí, o que eu quero que ele faça? Ó, quando eu vou inclinando, né, aumentando essa distância, eu tenho mais movimento desse ombro. Então, olha, eu vou elevando e faço com que ele chegue. Ah, mas ele está girando o tronco. Todo mundo gira o tronco para fazer movimento com o braço. Não tem como ficar assim só. Não transfere isso. Eu pego o objeto no chão para levantar. Eu pego o objeto lá no armário. Então, para de querer ficar fazendo com o tronco alinhadinho. Eu posso ter esses movimentos porque é o meu dia a dia. Tá joia? E ó, eu trabalhei o soltar, o pegar. Vocês viram que cai um pouco e até chegar, né, nesse movimento aqui, que ele solta e pega, que é fortalecimento também de ombro e membro superior como um todo. Ó, ele solta e pega. Então, o treino de apreensão e preensão. Porém, o braço tem que ter uma boa estabilidade do ombro, senão ele não consegue fazer. Tá? Além disso, eu posso trabalhar tanto a parte sensorial com ele. Então, nesse vídeo aqui, ó, jogamos espuma. Então, ela desliza aquele membro, né, com espuma. Eu posso trabalhar o cognitivo junto. Eu coloquei aqui número 1, 2, 3, 4 e peço para ela levar o número 1. Aí eu falo, ó, agora volta e leva para o número 3. Então, aqui, o que ela está fazendo? O treino cognitivo dela está resolvendo o problema, mas para mim, eu estou ganhando mobilidade do ombro. Olha lá, olha o alcance. É isso que eu quero, é isso que eu preciso fazer. Possibilitar experiências para ela ter a aprendizagem.
E fazer treino bimanual também. A Elaine, que está aqui fazendo agora, é hemiparética direita. Mas eu posso fazer tarefas bimanuais, eu devo fazer tarefas bimanuais. Não preciso forçar o uso só do hemiparético. No dia a dia, a gente mexe mais os dois braços do que um só. A gente tem mais atividades bimanuais. Então, isso é necessário ser feito para eles. Trabalhar em quina, sabe? Desliza, ganha essa mobilidade de ombro, uma mobilidade ativa. E trabalhar a parte cardiorrespiratória com o membro superior. Então, assim, cardio não é só bicicleta. Eu posso usar um remo. Então, aqui eu estou fazendo uma remada. Então, ela está tendo que mexer esse braço. Se tem aquela bicicletinha, o círculo ergômetro, eu coloco eles para movimentar, fazer o aeróbico deles assim. Posso fazer treino aqui, ó, em domicílio, ó, com roldana e panturrilha, para desafiar esse indivíduo, fazer um treino bacana desse membro superior. Então, assim, eu tenho que usar estratégias para fazer esse membro ter o movimento, tá? Gente, muito obrigado aí pela atenção. Espero ter colaborado um pouquinho aí com vocês quanto ao conhecimento da dor no ombro hemiplégico e as estratégias que a gente pode desenvolver e o que a literatura traz. E eu estou à disposição para bater um papo. Tá joia? Obrigado. Ô, Robson, muito boa a sua palestra, muito boa mesmo. Você citou sobre a questão emocional, a questão cognitiva e tudo mais. Eu acho que é por isso que é importante nós compreendermos a questão do modelo biopsicossocial, né? Sim. Porque muito além do sistema motor estar afetado, tem a questão da estima do paciente, tem a questão da integração social, que já vai afetar a alimentação, a fala, cognição e tudo mais. Legal, né? Eu acho que Bacana. tem que ter, né, essa relação, a gente tem que ter essa visão, né, Xará? Senão Sim, não tem como, né? O indivíduo não é só o braço e tal, né? Tem que entender. isso, É bem exato. legal. Cara, eu trouxe, como eu falei para vocês, um pouco da ciência ali para fazer uma introdução, um pouquinho de exercício para trocar uma ideia, né? Acho que deu 49 minutos, passei um pouquinho, mas acho que Não, tá ótimo, tá falei ótimo. da Laia ali e acabei passando. Pessoal, quero agradecer a vocês por terem ficado até o final da palestra, escutado essa palestra show de bola, muito bacana. Eu tenho certeza que vai agregar muito para todos os ouvintes. Muito Tá obrigado. joia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.